Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer juntos esse padrão de alienígena aqui, tá? Ele tem 11 centímetros. Esse aqui eu fiz com essa ventosinha para colocar no vidro, mas a gente também pode fazer com a argolinha de chaveiro, ó. Agora eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente usou. A gente vai precisar de linha. Eu tô usando essa linha aqui. Ele é pistache, tá bom? Ó, essa numeração aqui. Linha preta pra fazer os olhos e os detalhes. Linha branca pra fazer a camisetinha, que eu vou fazer ele na cor branca. Essas duas linhas aqui mais finas pra fazer o bordado do olhinho e da boca. A gente vai usar também marcador. Quem não tiver marcador pode usar a linha mesmo, tá bom? Um pedacinho de linha de outra cor. Eu vou fazer com ventosa, mas pode usar com argolinha de chaveiro. Uma agulha de tapeceiro. Alfinetes. Tesoura. Eu vou fazer o alienígena com agulha na numeração 2.5. E esse aqui eu vou usar um número 2 pra poder fazer a cordinha do chaveiro, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar agora pela perninha, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é um anel mágico. O anel mágico a gente tem duas formas de fazer. A primeira forma pode ser feita assim, ou você enrola no dedo, assim, e aí coloca a agulha e começa a fazer o crochê. Ou você também tem a outra forma, que seria assim. Você vai pegar a linha que vem do novelo, vai fazer um E, assim. E aí você vai pegar e vai girar. E aqui você começa a fazer o crochê. Dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. O ponto baixo é como? Você enfia a agulha por dentro do anel mágico, busca a linha lá atrás e puxa uma laçada. Vai ficar com duas argolinhas na agulha, você puxa o ponto. Existe duas formas de fazer o ponto baixo, tá? Esse aqui que eu tô fazendo, ele é o ponto em X. Você vai pegar a agulha, colocar dentro do anel mágico, e na hora de buscar lá atrás, você vai passar a agulha por cima do ponto, da linha. Ó. E você puxa, fica com duas argolinhas na agulha e puxa. Ou você pode fazer o ponto tradicional. O ponto tradicional, como é que faz? Você pega, em vez de colocar a agulha aqui por cima da linha, você vai colocar a agulha por baixo. Esse aqui é o ponto baixo tradicional. O ponto em X, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, com um desenho de X. E o tradicional fica assim. Ele é mais abertinho, ó, dá de ver a diferença. O ponto em X, ele faz a peça ficar um pouco mais firme, mais durinha, tá? E também diminui, consequentemente, um pouco mais a peça. Mas é bem pouco o tamanho de diferença, tá? Eu vou fazer toda a peça em ponto X, ou seja, a agulha por cima da linha. Então, dentro do anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Agora a gente vai pegar essa partezinha aqui do fio e vai puxar pra apertar o anel mágico. A gente só não aperta muito porque a primeira carreira, se tiver muito apertada, dificulta um pouco, tá? Na hora de fazer. E a gente vai colocar aqui, ó, no primeiro ponto da carreira anterior e vai fazer mais um ponto baixo. A partir daqui, a gente vai começar a usar o marcador. Quem não tiver marcador, pode usar uma linhazinha de outra cor, tá bom? A gente marca sempre o primeiro ponto da carreira, porque a gente vai começar a trabalhar agora em espiral. Na nossa segunda carreira, a gente vai fazer só aumento, ou seja, 2 pontos baixos no ponto de base. Aqui a gente já tem um ponto, aí no mesmo espaço a gente vai colocar outro ponto baixo. Os 2 pontos baixos na mesma base se chama aumento, tá? Vou fazer mais uma vez, ó, aqui é o outro ponto, o próximo ponto. A gente faz um ponto baixo, fica com duas argolinhas na agulha, puxa. Dentro do espaço a gente vai fazer mais um ponto baixo. Então, esse aqui, ele é o aumento, tá? Sempre que for falado aumento, é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, a gente vai fazer a carreira inteira nesse padrão. 2 pontos no mesmo ponto de base, terminando a carreira com 12 pontos. Agora sim, a gente consegue apertar um pouco mais o anel mágico para poder fechar esse buraquinho que a gente tem ali, ó. Aí puxa bem, tá? Cuidado para não arrebentar a linha, não precisa puxar com tanta força. Ó, aqui a gente tem 12 pontos baixos. Para você, quem quiser confirmar, aqui em cima, ó, vocês estão vendo esses V aqui, ó? Isso aqui, cada Vzinho desse aqui, ó, é um ponto baixo. Então, a gente pode contar, ó, 1,
que o marcador sempre vai estar no primeiro ponto da carreira, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Agora, a nossa próxima carreira, a gente vai fazer em BLO. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tira o marcador. Vocês estão vendo como eu falei, tem esse V aqui? Então, geralmente a gente faz o ponto baixo pegando as duas alcinhas. O BLO significa pegar só a parte de trás, só essa voltinha aqui, ó. Fazer o ponto baixo da mesma forma. Aqui a gente tem um ponto baixo em BLO, pegando só a alcinha de trás. Coloco o marcador. Vou fazer mais uma vez com vocês. Tem as duas argolinhas aqui, as duas alcinhas, a gente vai pegar só na de trás. Então, aqui nessa carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e nem diminuição, sempre pegando só a alcinha de trás. Pronto. Agora, para mostrar para vocês como é que fica a carreirinha BLO, ele fica esse detalhezinho aparecendo a alcinha, tá vendo? Na frente. É como vai ser a perninha, então pegando assim fica um detalhezinho mais legal para a perninha, ó. Agora, na próxima carreira, a número 4, 5 e 6, a gente vai fazer todas elas ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, sem aumento nem diminuição. A gente vai repetir 3 carreiras de ponto baixo. Não esquecendo de sempre colocar o marcador no primeiro ponto, tá bom? Só que agora a gente vai pegar novamente as duas alcinhas, tá? O LO ali que pega a alcinha de trás foi só na carreira anterior. Então, a gente vai fazer 3 carreiras pegando todas essas duas alcinhas normais, tá? Então, 3 carreiras de 12 pontos baixos, sem aumento nem diminuição. Eu vou fazer o meu e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, pra quem não tem o marcador, como que faz com uma linha. Você pega uma linhazinha de outra cor. A linha vai ser colocada exatamente onde seria o marcador, no primeiro ponto do início de carreira, tá bom? Ó. Aí, aqui é o primeiro ponto. Você vai puxar a linha pra cá. Isso. Agora, eu vou fazer essa carreira aqui pra vocês verem como é que vai ficar quando eu iniciar a próxima carreira, tá bom? A gente faz a mesma forma, ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no último ponto da carreira, eu vou fazer ele normal. Aí, aqui seria o primeiro ponto da próxima carreira. A linha tá na frente, tá vendo? Eu vou botar ela pra trás. E vou fazer o ponto baixo, o primeiro ponto baixo da carreira. Ó, aqui é o primeiro ponto. Então, ele tá marcadinho da mesma forma que seria com o marcador, tá? Aí, eu vou fazer a próxima carreira, depois eu ponho pra frente de novo. E aí, faço o ponto baixo, e assim a gente vai fazendo. Coloca pra parte de trás do crochê e pra parte da frente. Tá bom? Quem quiser, agora mais na frente, eu vou fazer uns vídeos ensinando os pontos básicos do crochê, tá bom? Usado em amigurumi. Então, vai ser uns vídeos curtos, porém ensinando cada ponto. Esse aqui a gente tá usando o ponto baixo em X, como eu falei pra vocês, né? Dando mais uma reforçada, só colocar no ponto de base, que é nesse buraquinho aqui, vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu foco. Aqui, ó. Ó, cada buraquinho desse aqui é um ponto de base. Então, eu não tirei a linha pra poder mostrar pra vocês mais uma vez, como se eu estivesse continuando a fazer a carreira. Se eu fosse fazer outra carreira, eu puxaria novamente essa linha pra frente e faria o ponto baixo no primeiro que tá aqui marcado, ó. Então, é isso, pessoal. Como eu tô fazendo com o marcador, eu já vou tirar essa linha aqui. Terminamos a carreira, aí a gente faz um ponto baixo, um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é o quê? Você vai pegar, enfiar a agulha aqui no próximo ponto, puxar a linha lá de trás e passar direto. Você não vai fazer mais a laçada. Esse aqui é o ponto baixíssimo. Depois que a gente fez isso, a gente pode cortar, tá? E aí, a gente vai precisar de 2 peças iguais a essa. Então, você começa lá no início do vídeo novamente, onde tem o padrão, e você repete. Só que uma peça dessa, vocês vão cortar a linha, que é esse aqui, tá? Vocês vão cortar a linha do novelo, e a outra vocês vão deixar a linha sem cortar, pra gente poder fazer a união das perninhas, tá bom? Vamos lá. A gente faz uma correntinha
Esse ponto baixíssimo que eu mostrei aqui pra vocês é nessa peça aqui pra você poder cortar, tá bom? A peça que você vai continuar com a linha no novelo, você não precisa fazer esse ponto baixíssimo. Então, você vai terminar o ponto, o último ponto da carreira, ponto baixo normal, aqui. E aí, você vai fazer uma correntinha. Uma correntinha é assim, ó. Laçou a linha, puxou. Uma correntinha. Esse é correntinha, tá, pessoal? Essa linha aqui do anel mágico eu vou botar pra dentro pra não atrapalhar a gente. Agora, a gente vai pegar a outra peça que a gente já tinha feito. Vai pegar essa linha aqui, ó, quando a gente fez o ponto baixíssimo, ela fica pra frente. A gente vai pegar com a agulha no próximo ponto e vai botar ela pra trás. Como ela tá um pouco comprida, eu acredito que eu possa já dar uma cortadinha nela, tá? Pra não atrapalhar também o nosso trabalho. Não muito perto, pra ela não desmanchar, tá? Mas essa parte aqui a gente já pode tirar. A gente fez uma correntinha. Agora, a gente vai pegar a outra perninha que a gente tinha reservado. Vai pegar num ponto qualquer que tiver aqui. Eu recomendo pegar nessa parte aqui, onde a gente terminou, pra poder esconder. Aí, ela vai ficar pelo lado de dentro das duas perninhas, tá? A gente coloca um ponto baixo, a agulha. A gente vai começar a fazer um ponto baixo, porém, a gente não vai fechar, tá? Ó, o primeiro... A gente puxa e a gente fica com 2 argolinhas na agulha, só que a gente não fecha. No próximo ponto, a gente puxa mais uma vez, a gente vai ficar com 3 argolinhas na agulha. Aí sim a gente vai fechar. A gente tá fechando 2 pontos baixos juntos, é como se fosse uma diminuição, tá? Aqui a gente já fez a união da perninha. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto baixo, então lembrando, não esquecendo de colocar ou a linha ou o marcador, conforme você esteja usando. Agora a gente vai fazer 12 pontos baixos em cada perninha. Vou começar a fazer 12 pontos nessa aqui. A gente já tem 1, 2, 3, e assim a gente vai fazer até ter 12 pontos, tá? O último ponto da carreirinha, o número 12, ele é bem aqui próximo da correntinha que a gente fez. Então, a gente não pode esquecer de fazer esse ponto, senão não fecha a quantidade de ponto, ok? Ó. Então, vai ser bem aqui justinho. 12 pontos. Um ponto baixo nessa correntinha agora e um ponto baixo no final da carreira. Então, eu vou pegar a primeira argolinha do ponto, ó. Vocês viram, vocês vão ter uma noção melhor da correntinha, ó. Vocês vão pegar aqui nessa primeira alcinha da correntinha. Eu pego por baixo e pego a primeira alcinha da correntinha, ó. Vou fazer de novo pra vocês verem. 2 alcinhas, eu pego em apenas uma, tá? Porque depois lá no final a gente vai precisar fazer mais um ponto baixo nessa correntinha. Perna, a gente vai fazer mais 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui, vocês fazem de vocês, depois a gente volta. Aqui meu último ponto, 12 pontos, 12. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo na outra alcinha que ficou da correntinha que a gente fez, tá? Ó, a gente vai pegar aqui e vai fazer mais um ponto baixo. Então, ao todo, a gente fez 12 pontos numa perninha, 12 pontos em outra, 24. Um ponto baixo em cada lado da correntinha, ao todo fechou essa carreira com 26 pontos, tá bom? Agora, a gente vai fazer a carreira 9 e a carreira 8 e a carreira 9, ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 26 pontos sem aumento e nem diminuição. Eu fiz as duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, 26 pontos. Agora, no último ponto da carreirinha, 9, eu não vou fechar o ponto baixo, porque eu já vou fazer a troca da cor para a cor da camiseta. Eu vou fazer ela na cor branca, tá? Mas quem quiser pode fazer da cor da camiseta que quiser, tá? Da sua preferência. Como é que a gente vai fazer? Eu não vou fechar o último ponto. Eu vou pegar a linha branca, assim. E agora eu fecho com a cor da camiseta que eu vou usar. No meu caso, a branca. Eu já pego aqui e já fecho. A gente tem que cuidar bastante para puxar a linha que a gente tava usando, para fechar bem. Vou tirar o marcador.
Agora, eu não vou fazer um ponto baixo. Eu gosto de fazer dessa forma porque a mudança de cor fica mais sutil, não fica tão aparente, tá? Então, em vez de eu fazer um ponto baixo no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxou a linha, veio direto, sem a laçadinha, tá? Aí, eu arrumo o ponto, a linha branca, ficou um ponto baixíssimo. Agora, no próximo, eu volto a fazer os pontos baixos. Eu vou fazer mais um ponto baixo. Pra prender bem a linha branca, eu vou puxar a linha. Agora, eu corto a linha que eu tava usando anteriormente. Eu pego a linha branca e a linha que eu tava usando, as duas pontas, e eu dou um nozinho, tá? Eu não aperto muito esse nó, senão vai apertar muito o ponto da frente. Então, um nozinho normal, só pra linha não escapar, tá bom? Eu volto pra dentro, e agora a gente volta a trabalhar normalmente. Já fizemos a troca de cor. Então, essa dica de fazer na hora de trocar a cor, o primeiro ponto, em vez de ser um ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo é legal, porque não fica tão aparente a troca. Como a nossa carreira é feita em aspiral, dá uma diferença bem grande na hora que a gente faz uma troca de cor, tá bom? Agora, a gente vai botar o marcador aqui nesse ponto baixíssimo, que é o nosso primeiro ponto. Agora, nessa carreira, na carreira número 10, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E no final da carreira, a gente vai fazer mais 5 pontos. A diminuição eu vou ensinar pra vocês. Aqui a gente já tem 2 pontos, porque o ponto baixíssimo a gente conta como um ponto. 2, 3, 4, 5. Na diminuição, a gente tem duas formas de fazer a diminuição, tá? A gente pode fazer assim, ó. Pega a linha, não fecha. No próximo, assim. A gente vai ficar com 3 argolinhas na agulha. A gente pega uma laçada e fecha os 3. Esse aqui é um ponto de diminuição, tá? Uma forma de fazer. Porém, eu não gosto muito de fazer essa forma, porque ela fica muito bruta e dá de ver bastante a diferença, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu gosto de fazer, que ela é mais discreta, tá? Não aparece tanto. Ó, como lembra lá atrás quando eu falei do VLO, que a gente pegava a linha a alcinha de trás? Na diminuição, eu gosto de pegar as duas alcinhas da frente. Em vez das de trás, a gente vai pegar da frente, ó. Pega uma, passa a agulha por baixo, pega a primeira alcinha da frente. A gente vai de novo para a parte de baixo e pega a segunda alcinha do próximo ponto, ó. Então, a gente vai pegar assim, entenderam? Vou repetir para vocês verem melhor. Aqui. Aqui tem as duas alcinhas, vocês vão pegar a primeira da frente, do próximo ponto a gente vai pegar novamente a alcinha da frente. Aí, assim, a gente vai puxar a linha, vai ficar com 2 pontos baixos. A gente puxa um pouquinho a linha aqui atrás, ó, pra ajustar bem. Aí, agora a gente fecha esse ponto baixo. Vocês podem notar que não dá tanta diferença igual o outro ponto, ó. Aqui a gente fez uma diminuição. Agora, a gente vai fazer mais 5 pontos baixos. Essa é a segunda vez. A gente tem que fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. 3, 4, 5. Agora, mais uma diminuição. As duas alcinhas, pega a primeira da frente, do próximo ponto novamente, a primeira da frente. Puxou, fechou o ponto baixo. Mais uma diminuição. A repetição, né? A segunda repetição. A gente vai repetir mais uma vez, 5 pontos baixos e uma diminuição, mais uma vez, porque são 3 vezes, tá? E no final vão sobrar 5 pontos, a gente faz 5 pontos, tá? Eu vou fazer com vocês essa carreira toda. Vou mostrar certinho como é que faz. E agora uma diminuição novamente. E aqui ficou 5 pontos baixos. A gente faz esses 5 pontos baixos para terminar a carreira. Nessa carreira, na carreira número 10, a gente terminou com 23 pontos. Na carreira número 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos 3 vezes e vai terminar com 5 pontos baixos no final. 4 pontos baixos e uma diminuição.
4 ponto baixo, aqui é a segunda repetição, e uma diminuição, por 3 vezes, tá? Terminamos com 5 ponto baixo. A gente faz esse 5 ponto baixo. E essa carreira número 11, a gente terminou com 20 ponto baixo. Na carreira número 12, a gente vai fazer uma carreira sem aumento e nem diminuição, ou seja, um ponto baixo sobre ponto baixo, 20 pontos baixos. Na carreira número 13, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. A gente vai terminar essa carreira com 16 pontos. Agora, a gente vai aproveitar que tá diminuindo a peça, para depois não ficar muito difícil, a gente vai colocar o enchimento. A gente pega o enchimento, assim, de fibra. Eu gosto de separar a fibra assim. E a gente vai colocar dentro do bonequinho. Eu gosto de colocar com o auxílio de uma tesoura, tá? Pra ficar mais fácil de colocar o enchimento. Tem uma pinça, pode ser usada também. Tem uma agulhinha que ela tem, em vez de ser essa ponta assim, ó, ela tem uma pontinha como se fosse um V, que também é bem legal pra poder fazer o enchimento, tá? Eu boto a tesoura um pouquinho aberta. A gente não pode encher muito com o enchimento, só de uma forma que ele fique firme, porque se tu encher com muito enchimento, vai dar o espaçamento e vai dar de ver o enchimento entre os pontos, tá? Então a gente tem que se atentar bastante nisso, de colocar um enchimento de uma forma que a peça fique firme, porém não muito esticada, tá bom? Eu vou colocar o enchimento só nas perninhas, porque senão começa a atrapalhar na hora de a gente confeccionar a peça, porque o enchimento acaba vindo junto com a linha, tá? Agora, na carreira 14, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, um ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e nem diminuição. Só repetir os 16 pontos. Na carreira 15, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. A pecinha agora ela vai diminuindo, então é um pouco difícil para quem não tem muita prática fazer, mas com paciência a gente consegue, tá? 2 pontos baixos e uma diminuição até no final da carreira, finalizando a carreira assim com 12 pontos. Terminamos agora a carreira 15. Na carreira 16, a gente vai fazer um ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nem diminuição, ou seja, 12 pontos baixos, tá? Agora, na carreira 17, a gente vai fazer a troca de cor novamente. A gente vai voltar a confeccionar com a cor do alien, tá? Então, no último ponto, a gente não finaliza ele. Ó. Quero mostrar pra vocês como é que ficou a troca de linha, ó, de cor. Não ficou tão aparente, tá? Porque se a gente faz a primeiro ponto com ponto baixo, fica um degrau bem maior. Então, é a mesma forma da outra troca. A gente não finaliza o último ponto. A gente pega a linha que a gente vai usar. E fecha o último ponto com a linha que a gente vai usar. Vou fazer novamente um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou dar uma apertadinha aqui. Agora, no próximo ponto, um ponto baixo. Já firmei bem a linha no trabalho, eu tiro. Corto a linha que eu tava usando, no caso a branca. Agora, eu dou o nó, pra prender as duas linhas juntos. Agora, nessa carreira 17, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo novamente, sem aumento e nem diminuição, já com a linha que a gente tá confeccionando, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos novamente, só que agora com a linha que eu fiz a troca. Agora, na carreira 18, a gente vai fazer uma carreira só de aumento, ou seja, um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui eu já fiz o primeiro, já coloquei o marcador, no mesmo lugar eu faço mais um. Ó. No próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos junto no mesmo ponto. Fiz um, faço o outro no mesmo lugar. Esse aqui é o aumento, tá? 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A gente vai fazer assim pela carreira inteira, totalizando no final da carreira 24 pontos. Ó, se vocês darem uma olhadinha, ele tá aumentando a peça, ó. A gente já vai dar início na cabeça, tá?
Então, aqui a gente terminou com 24 pontos baixos. Na carreira 19, a gente vai continuar com 24 pontos baixos. Ou seja, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e nem diminuição. Agora, a gente vai colocar já mais um pouco de enchimento. Lembrando pra gente não colocar uma quantidade de enchimento muito grande, tá? Muito exagerada, pelo fato de ele não ficar muito aberto os pontos, mostrando o enchimento. A gente vai colocando o enchimento e dando uma ajeitadinha no formato do alien, tá? Então, geralmente, a gente aumenta aqui, ó, a cinturinha, onde é um pouquinho maior. Então, o segredo também é a gente conseguir moldar o amigurumi conforme você vai botando o enchimento, tá? Presentem a peça de vocês aí, eu vou encher a minha e a gente já volta pra dar continuidade. Ó, eu já botei pra dar uma sustentabilidade mais no trabalho, tá? Depois de qualquer coisa eu coloco um pouco mais de enchimento. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer, na carreira 20, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, ó. 1, 2, 3, e agora um aumento. Na carreira 20, essa sequência, 3 pontos baixos em cada ponto e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3 e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A gente vai repetir essa sequência até o final da carreira, tá? E a gente vai terminar essa carreira com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 21, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 30 pontos baixos sem aumento nem diminuição. Na carreira 22, a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos. Aqui eu já fiz 4, agora eu vou fazer um aumento. 4 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Essa carreira, ela vai finalizar com 36 pontos baixos. Tá? A carreira 23, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, 36 pontos sem aumento nem diminuição. Então, eu vou fazer agora a minha carreira de número 22, de 4 pontos baixos e um aumento. E depois a carreira 23 vai ser uma carreira reta, de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui e já volto com vocês. Então, eu fiz a carreira número 22 de 4 pontos baixos e um aumento, e depois fiz a carreira 23 reta de ponto baixo sobre ponto baixo, 36 pontos, sem aumento nem diminuição. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira reta, tá? Então, vai ser uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento, e 2 carreiras retas. Eu já fiz uma, agora eu vou fazer mais uma com vocês, tá? Aqui, quem quiser já pode colocar um pouco mais de enchimento, porém eu gosto de colocar geralmente quando eu já tô fazendo as diminuições da cabeça, porque aí o enchimento fica bem certinho sem ficar atrapalhando, tá? Então, lembrando, fazer uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento e 2 carreiras retas. Agora, carreiras 25 vão ser 5 pontos baixos e um aumento. Essa sequência vai ser feita pela carreira inteira. 5 pontos baixos e um aumento. E a gente vai terminar essa carreira com 32 pontos, tá? 42 pontos. 3, 4, 5 e um aumento. Finalizando ela com 42 pontos. Depois a gente vai fazer a carreira 26 e a carreira 27 retas, tá? Ponto baixo sobre pontos baixos. Então, a carreira 25 vai ser 5 pontos baixos e um aumento, a 26 e a 27 retas. Então, 2 carreiras retas de 42 pontos, tá? Agora, na carreira 28, a gente vai dar início às diminuições da cabeça, tá? Eu vou fazer uma vez aqui com vocês, para vocês lembrarem como é que é a diminuição. Vou botar meu marcador no primeiro ponto. Deixa eu aproximar mais para mostrar para vocês. A gente vai fazer 5 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base. 3, 4, 5. Agora, uma diminuição.
puxa, diminui. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final da carreira. 5 pontos baixos, um em cada ponto, e uma diminuição. A gente vai terminar essa carreira 28 com 36 pontos. A gente vai continuar fazendo essas diminuições até chegar a um ponto baixo e uma diminuição. Então, vai ser sempre assim. A carreira 28, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. A carreira 29, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. A carreira 30, 3 pontos baixos e uma diminuição. A carreira 31, 2 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai chegar à carreira 32, 1 ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer a minha carreira com vocês e depois eu já volto aqui. Vai ser exatamente igual, só vamos diminuir os pontos e diminuindo conforme a gente vai aumentando as carreiras ali, né? A gente vai diminuir os pontos de espaçamento entre as diminuições. Essa aqui é 1 ponto baixo, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. A próxima carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente vai diminuindo conforme as carreiras sucessivamente, até ficar 1 ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer as carreiras e volto aqui com vocês, tá? Tô fazendo as minhas carreiras aqui. Agora eu tô na carreira de 2 pontos baixos, uma diminuição. Eu vou aproveitar pra botar um enchimento. Ai, bati. Eu vou aproveitar pra pôr um enchimento, porque já tá ficando com a abertura bem pequena, tá? Então, o enchimento é da mesma forma. Se eu colocar o enchimento com auxílio de uma tesourinha e a gente vai aumentando, vai enchendo. Só não colocar muito, tá? Pra na hora de a gente tá terminando a confecção, elas não atrapalhar na hora, tá? Então, quando tiver já com uma abertura pequena, ou se vocês quiserem colocar o enchimento antes, já pode colocar, tá? Eu coloco o enchimento e dou uma apertadinha pra o enchimento vir aqui no pescoço dele, ó, pra ele ficar firme, tá bom? E aí agora eu vou enchendo a cabecinha. Já coloquei o enchimento, mas eu não coloquei muito, pra mim poder conseguir terminar a carreira, tá? Aí conforme a gente vai fazendo agora com o enchimento, você empurra o enchimento, ó, com o dedo e bota o dedo aqui pra você conseguir fazer sem pegar o enchimento. Agora eu tô na carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição. Essa aqui, ela é a nossa última carreira, tá? Então, vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição. A gente vai terminar essa carreira aqui com 12 pontos, tá? Eu vou terminar ela e já volto aqui pra ensinar pra vocês o fechamento. Agora a gente terminou aqui a última diminuição da carreira. No próximo ponto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu apertar aqui meu ponto, que ele ficou um pouco fora. Isso. Um ponto baixíssimo, tá? Eu vou cortar a linha, vou deixar um pouquinho de linha pra mim conseguir fazer o fechamento aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha, ó. Na hora que eu puxei veio um pouco de enchimento, mas eu vou empurrar com o dedo, não tem problema. Agora, antes de eu fazer o fechamento da cabeça, aí agora sim eu vou botar a quantidade exata de enchimento que tem que ficar. Então, a cabecinha, ela vai ter que ficar bem firme, não esticando os pontos, tá? Então, a gente vai botar uma quantidade de enchimento que faça a cabeça ficar firme, ó. Aqui ela tá molinha porque não tem a quantidade certa de enchimento. Pronto, eu coloquei um enchimento. Eu moldei bem a cabeça dele para que ele fique bem redondinho, ó. Agora a gente vai fechar essa abertura que ficou. Então, a gente vai pegar a agulha de tapeceiro. E a gente vai vir aqui em cima, onde tem a parte de cima do ponto, ó. Lembra aqueles 2 vezinhos? Então, agora a gente vai pegar sempre nas alcinhas da frente do ponto, ó. 1, 2, em todas as 12 pontos, nas 12 alcinhas, tá? A gente vai fazer isso aqui, se chama fechamento do anel mágico invertido, tá? Ó. Então, eu vou fazer aqui, sempre cuidando pra não puxar o enchimento, tá? Quando a gente trabalha a peça já com o enchimento, a gente tem que tomar bastante cuidado, tanto nas costuras quanto nos pontos, pra que não puxe nenhuma fibra, tá? Porque senão fica aquele crochê com a fibra entrelaçada, fica bem mais mal acabada, né? Ó, pronto. Ficou assim, agora eu vou puxar. Eu vou botando o dedo aqui, ó, pra fibra ir pra dentro. E vou puxar até o final, tá? Fechando bem essa abertura aqui, ó, o máximo que eu puder. Só tem que cuidar pra não arrebentar a linha na hora de puxar, tá? Coloco o dedo aqui, ó, e vai puxando. Depois que eu fechei, eu gosto de vir aqui. Sabe onde ficou essas alcinhas assim, ó? Então, eu gosto de colocar a linha por dentro dessas alças pra dar mais uma meia volta, ó. Eu vou passando a agulha por todas essas alcinhas, ó. E vou puxar mais uma vez pra ele ficar bem fechadinho, ó. Isso. Agora a gente coloca a agulha pelo meio do ponto aqui, que a gente fechou. E a gente vai sair no meio dos 2 pontos, ó. Aqui tem um ponto baixo, tá? A gente vai sair bem no buraquinho entre os 2 pontos. Em qualquer lugar da cabecinha, ó. Eu vou tentar sair aqui, ó. Tá vendo? Entre 2 pontos.
Gente, meu vizinho tá fazendo obra, eu não sei se vai aparecer o barulho, tá? E ele também tem galinha, enfim, gente. Desculpa se tiver muito barulho, tá? Aí eu saí aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a minha agulha bem próxima da onde saiu a linha, assim, deitada, ó. Vou pegar a linha que saiu da cabecinha e vou dar 3 voltas na agulha. Queria que focasse, pra vocês verem. Isso. 1, 2, 3. Eu vou segurar com o meu dedão em cima dessas linhas que estão na agulha e vou puxar a agulha. Aí aqui, quando estiver saindo, eu já seguro assim. É um nozinho, tá? Fica um nozinho, ó, pra mim conseguir passar de volta. Eu volto pelo mesmo lugarzinho onde a linha saiu, ó, e sai em outro buraquinho. Eu gosto de fazer assim, pessoal, mais de uma vez, pra poder fazer, ó, eu vou puxar e vai esconder o nó. Eu gosto de fazer esse processo mais de uma vez pra que a peça ela fique bem firme, tá? Pra que não tenha nenhuma chance de, com o passar do tempo, a peça se desfaça. Então, são dicas bem legais. Eu vou ficar tentando, assim, conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou tentar mostrando pra vocês umas dicas do meu tipo de trabalho. Eu gosto de fazer um trabalho bem acabado pra que possa ter uma durabilidade bem longa, tá? Então, eu cortei. Aí, aqui, ó, onde eu finalizei, ó, vai ficar a pontinha da peça. Opa! A pontinha da peça, um pouco de fibra. O que que eu faço? Eu enfio a agulha em qualquer lugar da peça e eu faço esse movimento pra cima e pra baixo pra que a peça e a fibra, a linha e a fibra volte pra dentro dela, tá? Então, aqui embaixo, eu sempre gosto de olhar. Todas as peças que eu faço união de perninha, eu gosto de olhar pra ver se não tem abertura e que apareça muitas fibras, ó. Aqui dá de ver que tem bastante abertura, ó. Então, o que que eu faço? Eu gosto de pegar uma linha da cor da peça, tá? Coloco na linha do tapeceiro, na agulha de tapeceiro. Aí eu faço o quê? Eu entro em qualquer lugar da peça, entre os pontos, tá? Nunca no ponto, ó. Nunca aqui no ponto, sempre entre os pontos, tá? Ó, sempre entre uns pontos. Aí eu vou sair aqui em cima. Aqui entre as perninhas. E eu vou fechar, fazer um processo de costura dessa abertura, tá? Então eu vou indo e vindo de uma forma não muito bruta, tá? Pra que não fique tão aparente que eu fiz esse acabamento, tá? Sempre cuidando pra não pegar o enchimento. Ó, aí eu vou segurar aqui, ó, pra não escapar, porque ela ainda não está com nó. Então eu vou fazer esse processo de acabamento aqui e já volto com vocês, tá? Na verdade eu vou continuar fazendo porque ele é bem rapidinho, como já é finalização. Então é isso. Terminando. E aí eu vou voltar com a agulha novamente no mesmo lugar onde eu entrei, ó. Pra mim poder fazer o nozinho de segurança, tá? Ó, então se vocês dão uma olhada, ficou bem fechadinho, tá? Aí agora eu vou pegar. Vou dar um nó tradicional, que a gente já sabe. Eu dou uns 3 nó, pra ficar bem apertadinho, bem certinho. Ó. Aí agora eu vou pegar minha agulha de tapeceiro. Opa. E vou enfiar aqui e puxar esse nozinho pra dentro. Da mesma forma, eu enfio a agulha e vou fazendo um movimento de pra cima e pra baixo assim, ó. Tá? E aí, até colocar... Se eu não quiser colocar tudo dessas linhas pra dentro, não tem problema. Vai demorar um pouquinho mais, mas, né? Aí se ficou assim, não quero mais colocar pra dentro, eu coloquei uma quantidade boa, eu corto. Cortei. Pronto. Então, nosso corpinho, tá, gente, do alienígena já tá pronto. Já tá finalizadinho, eu fiz o acabamento ali das perninhas. Então, agora eu vou reservar e eu vou mostrar pra vocês como é que faz os bracinhos, tá? A gente vai iniciar novamente com o anel mágico. E dentro do anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Eu sempre começo o anel mágico com esse nó corrediço, ó. Que é como se fosse uma correntinha. Aí eu aperto bem. Eu não conto como ponto baixo, tá, pessoal? Então eu vou começar agora a fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Eu vou fechar o anel mágico novamente, não apertando muito, tá? Agora eu vou fazer 2 carreiras seguidas de 6 pontos baixos. Esse aqui ele é uma pecinha pequenininha, pessoal, então ele é meio chatinho, tá? De fazer. Mas, como eu sempre digo, com paciência a gente acaba conseguindo fazer certinho, tá? Aqui, 1. Eu vou fazer essa carreira aqui porque eu quero mostrar um detalhe pra vocês, tá? 2. 3. Se vocês derem uma olhadinha, a pecinha, por ela ser muito pequena, ela já tá dando uma dobrada, ó. Ai, gente, foca, por favor. Ó, ela tá dando uma arcadinha pra dentro. Então, antes que eu termine a carreira, pra não ficar mais difícil, eu já tento
dá uma ajeitada pra ela, pra virar ela do lado certo, tá? Ó, pra ela não ficar do avesso. Então, aqui eu já dei uma viradinha. Aí eu vou fazer os 2 últimos pontos. Aí eu seguro a peça. Então, você vai se adaptando conforme fica melhor pra vocês, tá? Aí eu já dou uma apertadinha no anel mágico. Eu corto um pouco essa linha pra ela não ficar muito grande e atrapalhar o nosso trabalho, tá? Essa é a segunda carreira. A gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, tá? Ou seja, 6 pontos baixos. E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz 3 carreiras de ponto baixo, tá? Ó, o anel mágico e os 2 seguidos. Agora, a gente vai fazer a troca de cor pra cor da camiseta, tá? Então, como eu usei a branca, a gente vai fazer a troca igual a gente fez no corpinho. A gente não termina o último ponto, deixa sem acabar. Agora, a gente vai pegar a linha branca e vai finalizar o ponto com a linha branca. Ó. Aí, agora, a gente vai fazer a carreira 4, a carreira 5, a carreira 6, a 7 e a 8. Então, são 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 6 pontos baixos em cada carreira, tá? Com a linha branca. Que aí a gente já vai estar fazendo a manguinha dele, né? Aquele ponto baixíssimo inicial, para não ficar muito diferente a troca de cor. Aí agora a gente continua, ó. Uma dica que eu dou pra vocês é assim, ó. Se fosse na peça do corpinho, essa linha branca aqui, ó, vocês veem que tem bastante excesso, né? Eu cortaria pra botar pra dentro. Só que como a gente vai fazer o bracinho e por ser uma peça pequena, eu não gosto de colocar enchimento, porque se você colocar enchimento nessa peça aqui, ela sendo muito pequena, ela vai dar buraquinhos aqui, vai dar de ver o enchimento, tá? Então, eu não vou cortar a linha e vou colocar ele pra dentro do bracinho, porque como não vai ter enchimento, essa linha aqui, ó, ela já vai dar uma firmeza pro nosso braço. Então, ela vai funcionar como se fosse um enchimento, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo na cor branca. Falando sobre o enchimento, eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa peça aqui, ó, eu fiz ele sem o enchimento na mãozinha, no bracinho, ó. Então, não interfere muito, como vai ser um chaveiro, tá? Não interfere muito. Então, vocês podem ver que não dá de ver o enchimento dentro da peça, né? Essa peça aqui, que é de vidro, eu já fiz com enchimento. Então, se vocês dão uma olhadinha, já dá de ver entre os pontos o enchimento, tá? Então, assim, ó, não é algo que vai, né, ficar muito aparente, muito feio, porém, são detalhes que eu gosto de dar uma adaptada pra dar uma diferenciada no trabalho, sabe? Pra ficar de uma qualidade melhor. Então, pra vocês verem a diferença, ó. E esse aqui eu também vou fazer sem o enchimento, tá? Pra ficar mais bem acabado. Então, eu vou fazer minhas 5 carreiras e eu já volto aqui com vocês. Pronto, eu fiz as 5 carreiras, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Opa, puxei a linha. Um ponto baixíssimo. E vou cortar a linha. Eu vou deixar uma linha um pouco maior, tá? Pra mim poder fazer a costura da peça no corpinho, tá? A gente vai precisar de 2 peças iguais a essa aqui. Então, vocês repitam o mesmo padrão. É um anel mágico, com 3 carreiras, em verde, 1, 2, 3. E depois 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, 6 pontos baixos em cada carreira, em branco, ou a cor da camiseta que você estiver usando, tá? A gente vai pegar o nosso corpinho, dá uma olhadinha, porque, ó, aqui, por mais que seja pequena, tem uma diferença na troca da linha, ó. Aqui é retinho, aqui tem essa pontinha. Então, essa aqui é a parte de trás, tá bom? A gente vai pegar, aqui é onde tem a linha, a gente vai dar uma amassadinha no bracinho, pra ele ficar pro lado, tá? Ficar bem assim pro ladinho, ó. Pra gente começar a fazer a nossa costura. A costura do bracinho, ele vai ser, aqui é onde a gente faz a troca da carreira, a gente vai fazer uma carreira abaixo dessa troca, ó. Então, vai ser bem nessa segunda carreira aqui, após a troca. Então, eu vou botar o bracinho bem rente a perninha, tá bom? Ó.
Então vai ser bem do ladinho, com referência na perna, tá bom? Ó, vou montar aqui pra vocês. Aí eu boto o alfinete pra segurar bem aqui do ladinho. Só cuidado pra não se furar. O outro lado a gente também vai botar, amassar o bracinho pra linha ficar bem do ladinho. Segunda carreira aqui, ó, abaixo do início da carreira da cabeça, da troca de cor. E ele vai ficar assim, no momento, tá? Até a gente costurar ali em cima. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu costuro. E eu vou aproximar bem pra ver se eu consigo focar. Agora sim eu vou fazer a costura. Aqui na segunda carreira, ó, entre a primeira e a segunda carreira, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Pego a linha, ela tá vindo da peça aqui do braço, estão vendo? Tomara que foque, gente, desculpa se não focar. Isso. A gente vai colocar na peça, entre um ponto baixo e outro ponto baixo, ó. Tá vendo? Aqui tem um pontinho baixo, a gente vai sair do lado e volta pro bracinho. Eu vou sair aqui pra ser melhor, ó. Agora eu volto aqui na peça do bracinho. Pegando os dois pontos baixos que tem no bracinho, ó. Um de um lado e saindo... Oi, desculpa. Um de um lado e saindo do outro lado, ó. E aí a gente vai puxar. Agora a gente volta na carreirinha do corpo, pega mais um ponto. E volta pro bracinho, pegando os dois pontos baixos, ó. De um lado do bracinho e do outro. Agora voltamos pro corpinho. Ó. Agora saímos aqui do ladinho do ponto. E voltamos pro bracinho. Então, é uma costura normal, tá? Ó, eu gosto de pegar bem esse último pontinho aqui, ó. Do bracinho, tá vendo? Pra ele ficar bem certinho e não sobrar nenhuma pontinha. E voltamos pro corpo. Já posso tirar os alfinetes pra mostrar pra vocês. Agora, eu gosto de voltar com a agulha lá na frente de novo, naquele primeiro ponto que a gente começou a costurar o bracinho, pra dar uma reforçada nos dois cantos do braço. Então, eu saio aqui, volto no bracinho. Volto no bracinho. E volto pro corpo e vou sair lá no outro lado do bracinho, pra dar mais uma reforçada também. Eu gosto de fazer assim pro bracinho ficar bem forte, porém, a gente não pode puxar muito forte, senão esse ponto aqui ele vai abrir, tá? Ó, então a gente puxa, vai no bracinho de volta, volta pro corpinho. Essa agulha agora, eu vou voltar aqui atrás, ó, na parte de trás do corpinho, onde tem esse detalhezinho aqui, ó. E vou sair no meio de dois pontos, como eu mostrei aquela vez pra vocês, que no final eu vou pegar a outra ponta da linha do outro bracinho que eu costurei e vou dar o nó. Então, a gente vai repetir a mesma costura no segundo bracinho, tá? Uma linha, agulha no corpinho, volta, pega os dois lados do bracinho, volta pro corpinho e assim a gente vai repetindo, tá? Igual pra fazer a costura desse outro bracinho aqui. Eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Já terminei de costurar o bracinho, agora eu vou voltar lá atrás, aonde tinha saído a linha, lembra do outro bracinho? Vou voltar aqui atrás. E aí eu vou dar uma cortada, uma diminuída nessa linha, que não precisa tão grande. E vou fazer o nó das duas pontas. E vou esconder de novo esse nó da mesma forma que eu fiz as outras vezes, tá? Ficou assim os bracinhos, tá? Quem quiser colocar um enchimentinho, pode colocar, tá? Eu não coloquei porque como vai ser um chaveiro, então não precisa ele ter muito enchimento, porque não vai ser pra brincar.
Pessoal, agora a gente vai fazer o olho. Porém, o olho ele é na cor preta, só que pra ensinar a cor preta é muito ruim de visualização. Então, eu vou fazer nessa cor verde aqui mesmo. Porém, não esqueçam que é na cor preta. Então, a gente vai começar com 4 correntinhas. Para começar a correntinha, a gente precisa fazer um nó corrediço. A gente vai botar a agulha embaixo da linha e vai dar uma volta com a linha, com a agulha, assim, ó. Entendeu? E faz assim. Esse é um modo de fazer o nó corrediço. É o que eu geralmente faço, tá? Mas caso não queira, pode fazer como se fosse iniciar um anel mágico. Dá a volta aqui no dedo. Ó, tá vendo? Deu um nozinho, assim, ó, a volta no dedo. Põe a agulha por dentro. Puxa. Do mesmo jeito que a gente fosse fazer um anel mágico, ó. Como se fosse fazer um anel mágico do início das outras carreiras. Aí tu vai e fecha. Então esse aqui também é um nó corrediço, tá bom? Depois, como eu falei, eu vou fazer uns vídeos ensinando cada ponto. Então, eu vou ensinar esses aqui também, tá? Então, esse aqui a gente não conta como um ponto baixo, uma correntinha, tá? Agora, a gente vai contar a partir desse aqui, ó. 1, 2, a correntinha, tem uma argolinha na agulha, é só puxar a alcinha, ó. 3, 4. 4 correntinhas. A partir da segunda, a gente vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, a gente faz meio ponto alto. Meio ponto alto é o quê? Você vai dar uma laçada na agulha, vai colocar no ponto de base e vai puxar mais uma laçada. Você vai ficar com 3 argolinhas na agulha. Você não vai fechar, você agora pega. Depois do ponto baixo, você vai fazer meio ponto alto. Meio ponto alto é o quê? Você dá uma laçada, vai no ponto de base, puxa, fica com 3 argolinhas na agulha. Agora você vai pegar uma laçada e vai fechar os 3. 1, 3. Isso é meio ponto baixo, tá, meninas? Agora a gente vai fazer um ponto baixo. E no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, vão ser 2 pontos baixos na última correntinha, como se fosse um aumento. Ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e 2 pontos baixos na mesma correntinha. Agora, a gente vai virar, porque a gente vai trabalhar agora nessa parte de baixo da correntinha. Estão vendo? Aqui. Opa. Agora, a gente vai trabalhar na parte de baixo da correntinha, tá? Aí, agora, a gente vai fazer meio ponto alto, ó, uma laçadinha. Aí, esse aqui é onde tem um aumento, a gente não trabalha, tá? Ó, nesse ponto aqui do aumento, a gente não trabalha, a gente passa pro próximo. Aí a gente vai fazer meio ponto alto, daquela forma que eu mostrei pra vocês. Uma laçada na agulha, ponto de base, puxa, fica com 3 pontinhos na agulha. Assim, fechou os 3. Agora, a gente vai fazer no próximo ponto, um ponto baixo. Opa! Um ponto baixíssimo na última correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui, onde a gente começou, né, com o primeiro ponto baixo, a gente vai botar um ponto baixíssimo. Pronto. Ó. Vai ser assim, tá? 4 correntinhas, um ponto baixo, um ponto meio alto, um aumento, um meio ponto alto, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E esse aqui vai ser o nosso olho. A gente vai cortar a linha de um tamanho que dê de costurar na cabeça do olhinho, tá? A gente vai precisar de 2 peças iguais, porém nas cores pretas. Ó, 2 peças iguais, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a costura. A gente vai pegar nossa cabecinha, pegar o olho, a gente vai contar a partir do ponto do anel mágico, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a carreira 8 e a 9, a gente vai colocar o nosso olhinho, tá? Eu botei o alfinete só pra mim não perder onde é que tá. A gente vai arrumar certinho o olhinho aqui. E aí sim eu vou colocar. A gente não vai botar ele reto, assim, e nem vai colocar ele de lado, tá? A gente vai botar meio assim. Então eu marco entre a 8 e a 9. E esse outro olhinho aqui, eu vou contar daqui de baixo da troca da linha, 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª carreirinha, tá? Eu vou pegar bem na pontinha do olho, onde a gente fez aquela correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Vou fazer assim. Ó, então ele ficou meio de lado, tá? Aí agora, eu vou me basear pra mim colocar o outro olhinho na parte de baixo desse olhinho aqui, ó. Porque vai ter que ter uma distância de um olho pro outro de 3 pontos baixos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha, esse alfinete, e vai contar, ó. Estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pontos de separação da beiradinha do olho, tá? E a gente põe um alfinete também.
com 3 passos de espaçamento, pontos de espaçamento. Aí agora a gente bota outro alfinete bem nessa reta aqui, ó, desse outro ponto, tá? E ficou assim. Agora a gente vai costurar da mesma forma que a gente costurou os bracinhos, tá? Ó, a peça eu só vou botar aqui, isso. E aí eu vou costurar da peça, eu vou pro corpo, pra cabecinha. Ó, e vou costurando assim. A linha saindo da peça pra cabeça e voltando pra pecinha. Uma costura tradicional, como eu já falei pra vocês. Ó. Aí sai da pecinha, do olhinho pra cabecinha e assim a gente vai fazendo, tá? Até costurar todo o olhinho. É isso, gente. Aí sai do olhinho pra cabecinha, essa linha que eu vou cortar depois, tá? Depois de costurar. Aí a pecinha vai ficar bem firme. E é isso. Do olhinho no corpinho. Do corpinho pro olhinho. E assim a gente vai fazendo até terminar de costurar todo o olho, tá? Pronto, já costurei os olhinhos. Agora eu vou fazer um detalhe com essa linha branca, que ela é um pouquinho mais fina, ó. Eu vou fazer o detalhezinho branco dos olhos. Eu vou botar a linha na agulha de tapeceiro. Eu vou enfiar a agulha aqui na parte de trás da cabeça. Eu vou vir bem aqui em cima. Esse detalhe aqui, ele não tem um local exato pra você colocar a linha, tá? Você faz conforme você achar que é legal, o seu gosto. Eu vou fazer um risquinho assim, na parte de cima e uma na parte de baixo. Eu vou enfiar a agulha pra sair lá no outro olhinho e repetir o mesmo detalhe no outro olhinho, tá? Agora a gente vai fazer o detalhezinho do nariz, tá? Aqui tem os 3 pontos baixos, ó, de separação dos olhos que a gente deixou. A gente vai enfiar aqui, ó, no segundo ponto baixo, aqui, ó, abaixo do olho, tá? Entre os pontos. A gente vai sair aqui. Aí a gente vai descer essa linha pra carreirinha de baixo pra fazer um narizinho, tá? Ó. Logo, e já vai sair aqui no outro ponto, ó, do ladinho do ponto. Agora a gente desce nessa aqui de baixo. Aí já fez o olhinho. A gente vai sair com a agulha bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui a gente já fez o narizinho, ó. Tá? Aí agora a gente saiu um ponto pro lado do nariz, ó, na carreira de baixo. E aqui um ponto do lado do nariz na carreira de baixo. A gente vai fazer a boquinha. A boquinha primeiramente vai ficar assim. Aí a gente vai pegar e vai descer bem aqui, ó. Bem no meio desse ponto aqui, ó. No meio do ponto mesmo, tá? Agora a gente não vai sair no espaço, a gente vai sair bem aqui no meio desse ponto baixo. Ele é um pouquinho mais difícil, porque como é no meio do ponto baixo, ó. Quando a gente puxar, vai ficar assim. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai pegar a agulha, vai colocar embaixo da linha, ó. E vai puxar. Pra boquinha dele descer e fazer um sorrisinho, ó. A gente volta no mesmo meio do ponto que a gente saiu e vai lá pra trás. Ó. Esse ficou o rostinho do nosso alien, tá? Essa aqui, a minha cliente, ela pediu pra poder colocar no vidro. Então, eu comprei essa ventosa no armarinho aqui perto de casa, tá? Eles têm tamanhos, então na hora de você comprar, você escolhe o tamanho que é melhor pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei uma agulha menor, porque é melhor pra gente fazer a colocação
da cordinha aqui no meio, tá? O que a gente vai precisar usar? A gente vai usar a cor do nosso alien. A gente vai fazer um anel corrediço daquele lá que eu ensinei pra vocês. Um nó corrediço. A gente vai vir bem aqui no meio desse anel mágico, tá vendo? Deixa eu focar pra vocês. Isso, ó. Bem aqui no anel mágico. Eu vou enfiar essa agulha aqui. Ele é bem difícil porque a gente apertou bem, por isso que eu pego uma agulha menor. E vou sair aqui do ladinho, ó. Eu entrei no meio e vou sair aqui do ladinho. Ó. Você dá uma olhadinha pra ver se o olhinho tá na frente e se a peça vai sair aqui do lado, porque aqui eu vou fazer a argolinha, tá? E a gente vai fazer, puxar essa linha pra sair aqui no anel. Ó. E fazer um ponto baixíssimo. A gente tinha ficado com 2 argolinhas na agulha, agora a gente puxou. Fizemos um nó pra trancar aqui, tá? Agora a gente vai fazer 30 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Agora, a gente já vai poder cortar a linha, porque eu vou precisar passar a ventosa nas correntinhas, tá? Então a gente deixa uma linha grande pra costura. Ó, eu vou esticar um pouco meu ponto pra não escapar e não desmanchar. Vou pegar a ventosa, eu vou colocar a agulha por dentro do buraquinho da ventosa, ó. Vou pegar meu ponto, vou apertar na agulha e vou puxar por dentro da ventosa, tá? Pronto, agora eu vou botar a ventosa lá pra baixo pra poder puxar essa linha aqui. Agora a gente vai emendar desse outro lado aqui, ó. A gente começou aqui, agora a gente vai emendar desse lado aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado pra correntinha não ficar torcida, tá? Então a gente vai... Opa! A linha já tá com vida. A gente vai... Escapou a minha linha aqui. Pronto. Agora, a gente vai botar aqui no anel mágico, só que em vez de sair desse lado, a gente começou desse lado, a gente vai sair do outro lado, tá? Enfia aqui dentro do anel mágico. E vai sair aqui, ó, tá vendo? A gente vai puxar também. Vai fazer, ó, fica 2 alcinhas. A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aí faz uma correntinha. E pronto. Agora, eu gosto de fazer como se fosse uma costura pra poder fazer essa argolinha ficar mais forte e ela não escapar com o uso, tá? Então, ó, eu vou fazer o quê? Tá assim, né? Eu vou pegar essa linha e vou costurar. Eu vou passar de um lado pro outro, juntando as 2 perninhas que eu fiz, ó. Pegando na correntinha do outro lado. Isso. Agora eu viro pra fazer aqui nessa partezinha da frente. A gente tem que prestar atenção pra fazer de um jeito que não fique muito grosseiro, muito mal feito, tá? Então a gente sempre tem que tentar fazer de um jeito que fique bem certinho. A minha outra linha foi junto. A outra linha. Ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí o que eu vou fazer? Agora eu venho por aqui. E boto aqui, ó. Bem aonde a gente começou a fazer. Aqui, ó. Onde a gente tinha enfiado a agulhinha no começo pra poder ficar um acabamento bem legal. Aí eu puxo bem, ó. Esse aqui também, boto essa linhazinha lá pra trás. Bem onde a gente começou, pra poder botar ali por dentro, ó. Bota a linha bem pra onde a gente começou. Ó, ele ficou assim, ó. Então eu não acho um acabamento feio, né? E vai ficar bem firme, pra não escapar conforme a pessoa vai usando. Eu aperto bem. Aqui eu dou uns 4 nós, gente. Eu não economizo no nó não, tá? Então, é isso. Aí aqui, ó, ficou puxado, repuxadinho, tá vendo? Ó. Aí eu vou dar uma puxadinha aqui, pra ficar arrumadinho. Aqui eu também ajeito. E é isso, gente. Terminamos. Aí quem quiser botar argolinha, faz com argolinha, tá? De chaveiro. Esse aqui foi com a ventosa. Então, esses aqui são os 3 modelinhos que eu fiz de alien, tá? Esse aqui, ele tem uma mochila, tá? Ó, eu queria mostrar pra vocês um detalhe. Essa aqui, ó, eu fiz com a linha, com a agulha 2.5. Esse aqui eu fiz com a agulha 3. É o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão de linha, de ponto, de tudo. Olha só, ele dá uma diferença. Esse aqui ele fica um pouco menor, mais delicado. E esse aqui ele fica maiorzinho, né? E também, ó, ele é bem mais macio. A tensão dos pontos não é tanto. E esse aqui ele já é mais forte, tá? Mais durinho. Então é isso. Dá de mudar as cores das camisetas, dá de brincar bastante. E esse aqui, como eu tava falando pra vocês, ele tem uma mochila, tá? Então, quem quiser
depois que eu faça o padrãozinho da mochila, vocês deixam escrito aí embaixo nos comentários, que aí o próximo vídeo eu trago ensinando a fazer a mochilinha dele, tá bom? E é isso, pessoal, obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, também ajuda bastante. E desculpa qualquer coisa, porque esse é meu primeiro vídeo e espero que eu consiga gravar mais vídeos pra vocês com padrões legais. Quem tiver ideia de algum padrão, de alguma ideia de peças, vocês também pode comentar aí embaixo, tá? E eu também quero mostrar pra vocês, eu tenho uma página no Instagram, o meu Instagram é artesanato com amor, o E do artesanato é um 3, tá? Eu vou deixar escrito aqui pra vocês verem, então quem quiser ir lá curtir e ver os meus trabalhos também eu agradeço. E é isso, gente, até a próxima. Tchau!